Uma vez para apresentar a vocês alguns detalhes a mais sobre a questão de troca de ativos, de equipamentos. Vocês sabem bem que o que é a identificação de tag é a posição operacional, ou seja, o endereço de localização de um ativo. E o código de ativo, ou código de equipamento, ou bem patrimonial, que é a codificação daquele ativo, daquele bem, com suas características técnicas, né? O que acontece é o seguinte: você tem uma localização operacional, ou seja, dentro de uma empresa, uma unidade, uma subunidade, um sistema, um subsistema, vocês têm os diversos tags, que são as posições operacionais onde vão estar instalados ativos. Então, por exemplo, eu tenho aqui hoje, quando eu entro no software, um alerta me dizendo que tem, para essa semana atual, 2 OS planejadas. Então, se eu clicar aqui, para a semana que nós temos, eu tenho 2 instrumentos que requerem calibração anual, e tem 2 OS que foram emitidas para essa semana. Então, vocês podem ver aqui que tem um plano, né? É um plano que a cada 11 meses, ou seja, porque ele espera dar um mês de folga. Então a periodicidade é quando eu terminar o OS daqui a 11 meses, permitindo um mês a mais de providência, mandar o instrumento para calibração e tudo mais. E está programado, e a OS está emitida, é sistemática, oriunda de um plano, uma instrução de trabalho, número 3, grupo 1. Tá? Mas vamos supor que eu tenho 2 OS, um instrumento da plataforma P20 e outro instrumento da plataforma 37, ok? Bom, observando aqui o cadastro de ativos, vou minimizar essa tela de alerta. Observando o cadastro de ativos, eu vejo que eu tenho, numa determinada base operacional da Petrobras, eu tenho um instrumento com a posição lá no almoxarifado, está no centro de custo, inclusive, almoxarifado, né? 3.130, ok? Um com criticidade 3, um instrumento, um registrador e controlador de temperatura, fabricante Foxiboro, com essas características, ok? Registrador e controlador. É sempre bom que eu tenha aqui no cadastro a primeira linha com todas as informações básicas, porque a primeira linha vai sair, vamos dizer assim, na minha OS, né? Da descrição técnica. Então agora, por exemplo, eu estou com isso aqui, está na primeira linha, ok? Se eu considerar que eu também tenho esse TRC01, que é aquele que tem OS, que está na plataforma P20, e tem uma chave que eu vi que requer calibração e é feito pela instrumentação, ele está numa posição operacional lá na plataforma P20. E eu tenho um segundo instrumento, que é o TRC2, está na mesma plataforma. Tenho dentro da plataforma do almoxarifado um local reserva para guardar os TRCs de reservas da P20, tá? E vou assim como na 37 eu tenho um TRC, tenho um segundo TRC instalado, operando, e tenho num local reserva da P37, também no almoxarifado da P37, a unidade P37, eu tenho um outro instrumento reserva, tá? Bom, eu tenho aquela ordem de serviço que vocês viram aqui, né? As 2 ordens de serviço. Vamos supor que eu vou executar essa primeira ordem de serviço.
Eu vou executar essa primeira ordem de serviço, mas antes eu vou trocar esse ativo, porque eu vou tirar esse ativo desse endereço, vou levar lá pro almoxarifado da P37, né? Da P20, desculpa. Então eu vou tirar esse instrumento e vou colocar um outro nesse local. Eu posso também fazer o seguinte: eu posso pegar algum instrumento que esteja lá na reserva, na base, e levar para o almoxarifado da P20. Então, por exemplo, vamos supor que eu posso fazer uma troca aqui, por exemplo, eu vou lá no cadastro de equipamento. Seria interessante eu ter uma OS para fazer isso, né? Mas vou fazer essa troca aqui. Então eu tenho esse reserva e vou levar lá para o local do almoxarifado da P20. Que esse instrumento está aqui, eu vou instalar lá depois numa segunda etapa. Então eu vou aqui em troca de equipamento e vou levar na situação que está o BEM 4 está como reserva e vou levar lá para P20 TRC. Então, na nova situação, na P20 vai ficar esse que estava na reserva, o BEM 4, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar vou levar lá para o almoxarifado reserva da P20. Então, estou tirando um reserva que está na base e vou levar lá para a P20, tá ok? Confirma a troca. Repara, né? No dia de hoje, eu tenho agora lá no almoxarifado da P20 aquele bem que estava reserva, tá? Confirmo. Bom, agora eu vou lá naquela OS, né? Eu vou usar vou clicar aqui para usar o meu alerta para verificar dois OS. Então repara, eu na posição instalada P20, eu tenho um instrumento que é o 58 e vou aqui na opção troca de equipamento da OS, vou levar lá o 58 na situação antiga após, né? E a situação nova vai ser após a troca. Então eu vou buscar um TRC que está na reserva, tá? Vou buscar P20 no almoxarifado. Vamos buscar aqui no almoxarifado. Vou listar por endereço. Repara, o almoxarifado da P20 é esse aqui. Eu tenho esse equipamento 4. Então eu vou trocar. Esse 4 saiu lá da base. Foi primeiro para o almoxarifado. E agora ele vai ficar na posição 1. Enquanto o TRC 58 volta para o almoxarifado da P20, que pode ir para reparo lá na base. Depois eu faço uma outra troca. Ok? No momento que eu confirmar a troca, repara, nesse momento eu não estou com atraso de programação, eu volto aqui, você repara, eu estou com o 58 aqui planejado, que era um plano de manutenção lá do almoxarifado, e ele vai sofrer na semana lá 24, que é atual, né? Ok? Então repara que eu tenho uma programação. E se eu olhar agora aqui, eu vou executar, né? Eu vou buscar agora o que está na P20. Então vamos lá, os serviços que eu tenho para P20. Então vou entrar aqui na P20, eu posso ir pela unidade. P20, foi iniciar o filtro e vejo
que no almoxarifado, repara, no almoxarifado eu tenho a 58, estava lá na posição 1, tá? Que está planejado para essa semana, que eu tenho que fazer. E na posição 1, repara, esse aqui que ia ser calibrado na semana 25, ele sofreu uma calibração, ele já foi colocado para lá, para a posição P20. Então repara que as OS foram corrigidas e foram acertadas simplesmente com essa troca, ok? Aqui você repara que eu talvez não tivesse que ter pego esse instrumento lá que estava no almoxarifado base, depois ele foi para o almoxarifado da P20, depois para já instalado. Por quê? Repare, ele já estava prevista a programação de calibração, que é a tarefa aqui de calibração desse instrumento, para a semana seguinte. Então devia ter primeiro calibrado ele para ficar em condições lá na base, para depois então ao instalar ele já estaria entrando em condição. Na realidade eu entrei com o instrumento aqui que ainda vai ser calibrado na semana seguinte, ok? Então essa é uma facilidade que o software possui para você gerenciar seus ativos e conseguir saber, né? Por exemplo, que eu tenho um serviço para fazer, que é aquela OS de calibração dessa posição na semana que vem, porque eu trouxe esse bem de lá, ok? Eu trouxe esse bem de lá vamos dizer assim, da posição que ele estava antes, né? E agora estou trazendo um novo, a mesma OS que estava para calibrar essa posição operacional, aparece aqui porque ele trouxe a periodicidade e a última calibração da onde ele estava na época que havia necessidade de ser calibrado na semana 25. Ok? Essa é uma facilidade, se desejarem podemos explanar mais a respeito disso, mas de qualquer forma saibam que esse é um recurso de total gestão. Eu troco sempre um equipamento de logar e registro isso nas próprias OS, ou então se eu faço uma transferência, abro uma OS de transferência e faço a troca, depois a outra troca, sempre podendo trocar de um bem de uma posição para outra. Posso até tirar um bem de um lugar e não ficar nenhum bem naquele local, desde que eu tenha um local lá vago para arquivar o bem que saiu daquele local. Então se eu tenho um bem que eu vou tirar e não vai ficar nada, esse bem tem que ir para um tag, um endereço, uma posição operacional que não tenha nada, para que esse nada, vamos dizer assim, fique aparecendo na posição operacional onde eu retirei o ativo, ok? Se gostaram da videoaula, curtam, se inscrevam no nosso canal para receber novidades e até a próxima. Um grande abraço.